Então aqui a gente precisa entender que os principais emaranhamentos, né, que a gente chama aqui dentro dessa abordagem, que nos levam a ficar sozinhas na vida, tem a ver, então, vou falar de maneira bem breve, com as mulheres que ficaram sozinhas no nosso sistema familiar, né, ou com a nossa dificuldade de relação com a nossa mãe ainda, quando eu ainda tenho críticas, julgamentos, quando eu queria que ela fosse diferente, ou me intrometo no relacionamento de casal da minha mãe e do meu pai, no caso, né, ou do marido dela, quando eu tenho ainda queixas e reclamações, né, com relação à minha própria vida, eu queria que as coisas fossem diferentes, que eu não aceito a vida do jeito que ela é. Existem outros emaranhamentos profundos aí também, com outras mulheres que ficaram sozinhas, então de uma maneira inconsciente eu me fidelizo com as mulheres que ficaram sozinhas, com as mulheres que eu entendo que sofreram dentro do sistema familiar, né? Também as ideias do homem mau, né? De que os homens fazem sofrer em função também das mulheres que sofreram, que os homens decepcionam, que os homens não são confiáveis. Então a gente precisa ir fazendo toda essa trajetória, né? Trilhar tudo isso e aí compreendendo melhor, né, qual que é o papel do feminino, né? Não é o papel, mas assim, qual é a energia feminina, né? O que rege a energia feminina e o que rege a energia masculina para que a gente possa se conduzir, se deixar conduzir por essa nossa essência aí, né? E ocupar então só o meu lugar, tá? De mulher em toda essa relação assim. E tudo isso tem a ver também com esses planos secretos, né? Que a gente geralmente elabora lá na nossa primeira infância, por a gente perceber uma dor profunda que existe no nosso sistema. Então, por exemplo, quando existe essa questão da solidão de outras mulheres que ficaram sozinhas ou de outras mulheres que se sentiram sozinhas, né? E eu não me sinto no direito de ter, então, uma vida mais leve, mais abundante, mais próspera que elas em todas as áreas da minha vida, incluindo o relacionamento de casal. Quando eu estou desconectada da minha essência, eu caminho mais solitária, não tem como, né? Solidão e desconexão andam de mãos dadas, eu estou desconectada, eu estou sozinha. E, para finalizar aqui, assim, queria trazer um pouquinho de como que a metodologia Encontre Seu Lugar, que é a nossa forma de trabalho, né? Ela pode ir nos ajudando aos pouquinhos, assim, e a gente lidando mesmo com esse plano secreto, com esse, no caso específico que hoje a gente está falando, dessa solidão, né? Mesmo eu não quero ficar sozinha, mas me sinto sozinha, ou acabo ficando sozinha mesmo, querendo muito a todo custo encontrar alguém, né? Então, o primeiro ponto é através da clareza, né? Enquanto eu não tenho uma clareza real daquilo que pode de fato estar por detrás desse plano secreto, né? Qual que é a causa profunda, aonde é que eu fiquei presa, aonde que a minha alma ficou presa, eu não consigo trabalhar. E eu fico só pensando em maneiras de encontrar um homem, por exemplo, ou de fazer meu relacionamento dar certo, mas isso externamente, mas internamente eu continuo repetindo a minha mesma postura, né? Então isso não vai trazer resultados diferentes. Então eu tenho que fazer uma mudança interna. Então, para isso eu preciso ter uma clareza. Qual que é a real questão que está por detrás disso tudo, né? Dentre essas aí que eu falei, a minha relação com a minha mãe, a relação com as outras mulheres, perceber, existem muitas mulheres que ficaram sozinhas, existem muitas mulheres que se sentiram solitárias, existem muitas mulheres que se decepcionaram com os homens, né, dentro da minha família, no meu sistema. Como que é isso? Quem são essas mulheres? Então a gente vai fazendo, né? E quem são esses homens que decepcionaram essas mulheres? Como é que a gente vai fazendo a nível profundo, né? Então eu preciso me conectar com meu pai, preciso me conectar com os outros homens, estabelecer uma relação saudável aí com os meus parceiros anteriores. Então é toda uma caminhada, é toda uma trajetória, né? Mas isso já vai dando clareza. Onde é que eu posso estar mais presa? Então, para quem está assistindo aí, já pode ir pensando sobre isso, né? E às vezes identificando em que pontos eu posso estar mais presa, que talvez me leve a esse caminho de solidão, tá bom? E aí outro ponto que eu falei, como que a metodologia nos ajuda aqui, que é aquilo que eu disse, que é da gente se tornar inteira antes de buscar aquilo que nos torna completas. Então, primeiro eu vou buscar a conexão com a minha essência feminina, primeiro eu vou curar o meu feminino ferido, né? Eu vou me conectar com o meu feminino profundo, para depois, então, eu começar a buscar melhorar o meu relacionamento de casal, ou buscar algo, né? Não que não possa acontecer concomitante, mas é entender que não adianta eu começar a resolver o meu problema do casal sem entender que eu vou precisar fazer uma mudança interna, né? Sem entender que eu vou precisar me conectar com o meu feminino profundo, tá bom? Outra maneira que a metodologia Encontre Seu Lugar ajuda é através desse trabalho da culpa, né? Entender melhor
sobre a culpa, porque a culpa é que mantém muitas vezes a gente desconectada, né? A culpa nos mantém desconectados e a culpa nos mantém solitários de uma maneira ou outra, né? Então, porque a culpa é uma maneira das nossas limitações agirem sobre nós. Então, a gente tem que aprender a agir de uma maneira independente da culpa. Ampliar as nossas percepções, né? Identificar se essa culpa diferenciar a culpa boa da culpa ruim e aprender a lidar com a culpa ruim e aprender a suportar a culpa boa para que eu não fique limitada por ela, né? Existe uma culpa que me leva para o caminho, para o mais, né? Quando eu rompo com os padrões de uma maneira respeitosa e honrosa, isso vai me gerar uma culpa, eu tenho que ter clareza sobre essa culpa e aprender a suportar essa culpa. E quando tem uma culpa que realmente me leva para o menos, então o que eu faço com isso e como que eu transformo isso, tá? E entender que quando a gente trabalha com esse plano secreto da solidão, por exemplo, né? O mais importante de tudo é eu buscar uma postura que me mantenha no meu lugar. E qual que é essa postura que me mantém o máximo possível no meu lugar e que me ajuda, então, a sair desse caminho de solidão, tá? Suspender os julgamentos morais e concordar com que todas as pessoas são do jeito que são. Então, eu desisto de querer mudar, seja meus pais, seja meu companheiro, né? Então, eu começo a entender a dignidade do destino de todas as pessoas. Né? Porque se eu não julgo, por exemplo, o que me mantém presa lá? É que eu acho que a minha avó sofreu, por exemplo, sozinha, solitária, né? E aí eu querendo, de uma maneira inconsciente, eu começo a querer salvar a minha avó. Mas por que eu entro e fico presa nesse destino de querer salvar a minha avó e acabo repetindo o destino dela de ficar sozinha, né? Porque eu estou com o julgamento moral de que o destino dela foi ruim. Se eu não julgasse o destino da minha avó, por exemplo, como bom ou ruim, eu estou falando algo que aconteceu comigo, tá? Se eu não julgasse o destino da minha avó e a solidão da minha avó, por exemplo, então eu não precisaria ter me ocupado em salvá-la, né? E salvar as várias outras mulheres que ficaram sozinhas ou que se sentiram sozinhas dentro do meu sistema familiar. Então, eu só consegui ficar livre disso a partir do momento que eu enxerguei a força da minha avó e a dignidade do destino dela. Então, assim, eu fiquei livre para seguir meu próprio caminho e meu próprio destino, tá? E a gente fala também das posturas, né? Postura de respeito, de reconhecimento, de honra, para que a gente possa seguir uma vida mais leve. Entender, né, do que significa o respeito, o que significa esse reconhecimento, né? Como que eu respeito o outro. Respeito é quando eu concordo que o outro seja exatamente do jeito que ele é, sem precisar de mudar, né? De querer mudar esse destino, de querer que essa pessoa seja diferente do que ela dá conta de ser. Então, aqui a gente entra, a gente vai voltando mais para o nosso lugar, eu consigo reunir as minhas forças para cuidar daquilo que realmente é meu, daquilo que me importa, eu consigo me conectar muito mais com a minha própria essência a partir do momento em que eu estou no meu lugar, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta aí, se ficou claro o suficiente ou não. Então, se quiserem mandar alguma coisa aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente já está finalizando essa live, mas espero que tenha, pelo menos, ajudado de alguma forma a abrir, né? Ampliar as percepções de vocês, que aqui dentro desse nosso trabalho, nosso objetivo muito também é de ampliar percepções, né? Porque às vezes aquilo que eu estava cega, não conseguia enxergar uma saída e começo a ampliar as minhas percepções, entender que existem saídas e começar a entender aonde é que será que eu estou presa, em qual ou quais dinâmicas, né, eu estou presa, que me mantém há vários anos caminhando em círculos, né, chegando mais ou menos no mesmo lugar aí, tá bom?